Êxodo capítulo 39. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também os vestidos do ministério para ministrar no santuário de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim, fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o azul, entre a púrpura e entre o carmesim, e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto do artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravura de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de uma sardia, de 1 topázio e de 1 carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de 1 esmeralda, de 1 safira e de 1 diamante, e a terceira ordem de 1 jacinto, de 1 ágata e de 1 ametista, e a quarta ordem de 1 turquesa, e 1 sardônica, e 1 jaspe, e engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estavam junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo de fronte dele, de fronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. E o colar do manto estava no meio dele, como o colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura e de carmesim a fio torcido. E fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã. Nas bordas do manto a roda, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino,
de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito, como de gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus vasos, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais e as suas colunas e as suas bases. E a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus vasos e os pães da preposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus vasos, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda. O altar de cobre e o seu crivo do cobre, os seus varais, e todos os seus vasos, a pia e a sua base. As cortinas do pátio, as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os vasos do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. Os vestidos do ministério para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou.